Tá no ar o Horta do Enem, o programa que te espreme até sair suco. Até porque o candidato do Enem, ele é espremido, né? Como um limão, como uma laranja, e aí ele fica azedo. Ô, rapaz! Esse é do pomar! Ô, produção? Limão, laranja, esse é fruta, e fruta é do pomar! Horta é lugar de legume, hortaliça, é couve, agrião... Eu sei que é hortaliça. Mostarda! Que mostarda! Que burro! Dá 0 pra ele! Mostarda é da mesma família da couve, do brócolis, fonte de vitamina A, C e cálcio. Seu abacaxi ambulante, vai estudar! E roda a vinheta! Hora do Enem no ar e hoje o foco tá nas ciências da natureza, mais precisamente na biologia. E você já sabe, né? Se perdeu algum programa, é só ir lá no nosso site, tvescola.org.br ou no nosso canal, youtube.com/tvescola. Aproveita e se inscreve, hein? Bom, agora sim vem pra cá, professor Fabrício Pinheiro. E aí? Pinheiro, tudo bem? Bom demais. Boa tarde, galera, tudo bem? Professor, cerca de 36% das questões de biologia são de ecologia. Isso está tudo lá no nosso percurso educativo. O que a gente precisa saber sobre esse assunto? Como a ecologia é um conceito bastante amplo na prova do Enem, é muito importante a gente dar aquela revisada final em alguns principais tópicos. Bom, eu vi que você separou os tópicos ali. Partiu, professor? Vamos lá? Eu escolhi 4 principais tópicos dentro da ecologia que são importantíssimos para essa revisãozinha final. Perfeito. Primeiro, você pode perceber, o termo poluição engloba poluição aquática, poluição terrestre, poluição atmosférica. Um segundo tópico, tão importante quanto o primeiro, envolve os ciclos biogeoquímicos. Pois é, o que seria, professor? Biogeoquímicos. Lange, pega essa palavra grandinha aqui e divide em 3 radicais. Beleza. Bio significa vida. Sim. Geo vem de geografia ou algo parecido. Sim. Atribuindo a essa palavra na biologia, a gente tem que pensar em alguma coisa que está no solo, ou então está na atmosfera ou na água. Ou seja, está no nosso planeta disponível. Sim. E o termo químico é porque geralmente é uma substância, um elemento químico. Então, na verdade, você estuda em ciclos biogeoquímicos, por exemplo, o ciclo do carbono. O carbono presente no gás carbônico, carbono presente na glicose e, principalmente, se tem um nome ciclo, como que esse elemento ele fica sendo transformado na natureza, nos seres vivos. Ciclo do oxigênio, gás oxigênio, gás carbônico, glicose, vários outros compostos. E o mais importante e mais difícil, que é o ciclo do nitrogênio. Então, por que é o mais difícil, professor? Porque envolve vários compostos como gás nitrogênio, amônia, nitrito, nitrato, com suas respectivas fórmulas químicas, fazendo sempre uma relação desse conceito da biologia a um conceito químico numa questão multidisciplinar. Bacana. Um terceiro tópico, bem biologia mesmo, bem focada nas relações ecológicas, que estão intimamente relacionadas à biodiversidade. Como que os seres vivos interagem com outros seres vivos. Por exemplo, relações ecológicas dentro da mesma espécie. Nós vivemos em sociedade. Só que existem outras relações, digamos, mais complexas, em que um ser vivo mata o outro como fonte de alimento. Positivo para um, negativo para o outro. Existe a famosa relação de competição, onde 2 seres vivos da mesma espécie ou de espécies diferentes disputam o mesmo fator, já que apresentam o mesmo nicho ecológico. Temos aqui um próximo tópico que é o grupo dos biomas, os principais biomas brasileiros. Lembrando que os biomas apresentam vegetações características. E essa é justamente a parte mais importante para mim, porque é uma parte que mistura a biologia com a geografia. Mais uma vez,
numa questão multidisciplinar muito bem elaborada. Olha esse bate-bola, né? Com certeza. Bom, a primeira questão que você trouxe hoje é sobre poluição e o meio ambiente. Os assuntos atuais influenciam em questões como essa? Com certeza, né? A gente escuta muita coisa sobre atividade industrial, liberação de muitos gases na atmosfera, mas no Brasil, eu acho muito importante, nesse momento, pensar num tipo de poluição que é desencadeado pelo despejo de substâncias, de metais pesados na água. É complicado. Algumas barragens que, infelizmente, se romperam e grande parte da lama invadiu cidades. E, nesse caso, eu estou pensando na poluição da água e toda a biodiversidade por trás disso, no ambiente terrestre e no ambiente aquático, pode ficar comprometida a longo prazo também. Então partiu questão, Vamos professor? lá? Bora lá? Tá na tela a questão 60 do Enem de 2015, caderno azul, segunda aplicação. A remoção de petróleo derramado em ecossistemas marinhos é complexa e muitas vezes envolve a adição de mais substâncias ao ambiente. Para facilitar o processo de recuperação dessas áreas, pesquisadores têm estudado a bioquímica de bactérias encontradas em locais sujeitos a esse tipo de impacto. Eles verificaram que algumas dessas espécies utilizam as moléculas de hidrocarbonetos como fonte energética, atuando como biorremediadores, removendo o óleo do ambiente. Para serem eficientes no processo de biorremediação citado, as espécies escolhidas devem possuir: letra A, células flageladas que capturem as partículas de óleo presentes na água. Letra B, altas taxas de mutação para se adaptarem ao ambiente impactado pelo óleo. C, enzimas que catalisem reações de quebra das moléculas constituintes do óleo. D, parede celular espessa que impossibilite que as bactérias se contaminem com o óleo. E letra E, capacidade de fotossíntese que possibilite a liberação de oxigênio para a renovação do ambiente poluído. A gente vê ali no enunciado biorremediação. Já dá para saber mais ou menos do que se trata, né? Com certeza. Se eu não sei o conceito biológico, eu gosto sempre de sair pela definição do português. O primeiro seria um prefixo bio, de vida, ou seja, algum ser vivo, e o segundo, remediação. Pensa que remediação tem alguma coisa a ver com remédio. O remédio serve para algum tipo de tratamento? Vamos pensar, então, que eu vou, ao invés de usar um remédio, eu vou usar um bio. Eu vou usar algum tipo de ser vivo ou alguma enzima produzida por ele para tratar algum prejuízo no ambiente. Beleza. Já deu um spoiler aí, né, professor? Com certeza. E aí, como é que a gente resolve? Vai, fala pra gente. Então, o enunciado deixa claro pra gente que foi algum despejo de algum composto, cita que é um hidrocarboneto, ou seja, um composto orgânico. E os compostos orgânicos, eles são degradados na natureza. E a biorremediação mostra justamente isso, a atividade de algum micro-organismo liberando substâncias em cima do que foi despejado para que essa substância seja degradada. Então, eu queria que você percebesse que na letra C, as enzimas que catalisem reações de quebra das moléculas constituintes do óleo, ou seja, o óleo foi liberado na água. Aquele óleo, e aí misturando com o conceito químico, o óleo ele é de natureza apolar, ele não se mistura à molécula de água. E em função da densidade, ele vai lá para a superfície, prejudicando os seres vivos que vivem ali. E agora, se eu consigo pegar micro-organismos e jogar no local, ou enzimas desses micro-organismos e jogar no local, aquele óleo ele vai ser degradado por essa substância química. Esse é o conceito de biorremediação. Tem alguma opção de resposta ali que poderia confundir, fazer o candidato derrapar? Se eu consigo analisar bem a palavra biorremediação, eu não vejo nenhuma grande dificuldade. Então, só reforçando o gabarito, opção C. Enzimas que catalisem reações de quebra das moléculas constituintes do óleo.
É isso, né, professor? Com certeza. Show de bola. Então, chega mais. Vamos lá. Agora me conta uma coisa, quando o assunto é poluição e impacto ambiental, quais são as principais dúvidas? Existe uma mistura de conceitos relacionados ao gás carbônico e ao gás ozônio. Por exemplo, o gás carbônico, CO2, ele é o principal gás causador do efeito estufa. Efeito estufa é uma característica muito importante para a vida de todos os seres vivos no planeta, só que esse efeito estufa ele já chegou num momento em que ele ultrapassou o que é considerado o ideal. Por isso que a gente relaciona o agravamento do efeito estufa ao aumento da temperatura média do planeta, chamado de aquecimento global. E existe um outro conceito relacionado ao gás ozônio, O3. O gás ozônio, com esse nome, é o que está presente na camada de ozônio. Certo. Só que essa camada de ozônio, ela funciona como sendo um filtro para a radiação solar que está entrando no nosso planeta. Então, o que eu queria que você percebesse é que efeito estufa e camada de ozônio são coisas bem diferentes. Quando o enunciado comentar alguma coisa sobre gás carbônico, você direciona para efeito estufa. Quando comentar algo sobre gás ozônio, direciona para o buraco na camada de ozônio. O nosso assunto agora é especiação. E aí a primeira pergunta que vem na cabeça é: o que é especiação, professor? É muito simples. Formação de uma nova espécie. Mas um passarinho me contou que existem diferentes tipos de especiação, né? Primeiro a gente precisa lembrar o que é o conceito de espécie e população. População é um conjunto de indivíduos da mesma espécie que cruzam entre si, gerando um descendente fértil. Beleza. Se eu tenho dois seres vivos que cruzam e geram um descendente infértil ou estéril, eles são considerados de espécies diferentes. Ou então, se eles cruzam e não nasce ninguém, mesma coisa. Ou então, se eles não cruzam, a gente pode pegar qualquer exemplo de animal na natureza que a gente consegue raciocinar bem. Por exemplo, você pega uma cadela e um boi, esses seres vivos, eles não vão conseguir ter uma prole, ou seja, eles não vão conseguir ter descendentes, muito menos férteis. Perfeito. Então, eu vou ter que formar uma nova espécie a partir do momento que algum grupo de ser vivo ficou muito diferente dos outros. Eu vi que você deixou separado ali no quadro uma revisão pra gente. Bora lá ver? Vamos lá? Perceba que os três nomes são nomes bem bonitos. E eu queria que você se preocupasse muito com esses dois nomezinhos aqui. Vamos supor que eu tenho uma ilha. E nessa ilha habita uma espécie X. Certo. Por algum motivo, essa ilha ela foi dividida ao meio. Eu coloquei uma barreira, que eu vou chamar de barreira geográfica. Pode ter sido uma separação da ilha em dois pedaços, pode ter sido um rio, alguma coisa física que fez essa separação. Ou seja, mais uma vez, eu fiz um isolamento geográfico. Lembra que é a espécie X, só que elas estão separadas. Os seres vivos de um lado, eles vão conseguir cruzar com seres vivos do outro lado se eu tenho uma barreira no meio? Não. Então, você concorda que eles estão isolados geograficamente? Sim. A tendência é que o grupo de um lado e o grupo do outro, eles fiquem cada vez mais parecidos ou cada vez mais diferentes? Diferente. Então, a gente sempre pensa que seres vivos separados, eles podem apresentar, com o passar do tempo, modificações aleatórias do seu material genético, que a gente chama de mutações. Sim. E as mutações elas vão deixando os seres vivos cada vez mais diferentes. E uma hora, esse ser, ele, se fosse cruzado com outro ser, não geraria mais uma prole fértil. Um exemplo de questão.
Peguei uma ilha, separei ela. Grupo de um lado, grupo do outro começaram a ficar cada vez mais diferentes. Eu fui lá naquela ilha e dei um jeito de fazer um buraco nessa barreira, ou seja, o grupo de um lado e o grupo do outro vão interagir novamente. Sim. Se eles cruzarem e gerarem um descendente fértil, não ocorreu especiação. Entendi. Se eles cruzarem e gerarem um descendente infértil, ou cruzarem e não nascer ninguém, ou não cruzarem, quer dizer que ocorreu uma especiação chamada especiação alopátrica. Um pouco menos importante é o segundo caso. Perceba que eu quis mostrar para você que existia também um grupo, uma espécie X, e, por algum motivo, o que eu envolvi aqui em amarelo, apenas esse grupo sofreu modificações ao ponto de formar uma nova espécie. Só que isso é muito comum com vegetal. Não sei se você já ouviu falar em euploidia. Euploidia? São vegetais que começam a cruzar, só que ocorre alguma alteração no material genético que, ao invés de ter a formação de um ser vivo 2N, um ser vivo diploide, existe a formação de ser vivo 3N, 4N, ou seja, algum processo reprodutivo diferente fez com que o número de cromossomos daquele grupo fosse diferente. Por exemplo, as suas células são células diploides. Isso é a característica da espécie humana. Existem vegetais que são diploides, mas tem vegetais também que são tetraploides. Isso seria uma euploidia. Mas, para acertar a questão, especiação simpátrica é a formação de uma nova espécie sem uma barreira geográfica. E o terceiro caso é o que eu menos me preocupo. Perceba que o prefixo para indica ao lado de. Certo. Então, isso também é mais comum em plantas. Perceba que nesse esqueminha, eu tentei mostrar para você que o novo grupo formado, ao invés dele permanecer naquele mesmo local, ele está numa região um pouquinho ao lado daquele grupo original. É como se um grupo de ser vivo mais distante ele deixasse de interagir reprodutivamente com o grupo central. Então, eles estão na mesma área, eles não estão isolados porque não há barreira, mas eles começam a se distanciar geneticamente. Então, podemos ver a questão? Vamos lá? Bora lá? Questão 106 do Enem de 2018, caderno azul, primeira aplicação. O processo de formação de novas espécies é lento e repleto de nuances e estágios intermediários, havendo uma diminuição da viabilidade entre cruzamentos. Assim, plantas originalmente de uma mesma espécie que não cruzam mais entre si podem ser consideradas como uma espécie se diferenciando. Um pesquisador realizou cruzamentos entre 9 populações, denominadas de acordo com a localização onde são encontradas. De uma espécie de orquídea, temos o nome científico dela. No diagrama estão os resultados dos cruzamentos entre as populações. Considere que o doador fornece o pólen para o receptor. E aí nós temos um esqueminha em que embaixo dele tem como se fosse uma legenda. Perceba, doador, temos uma seta em preto para receptor. Se preocupe com o termo que está à direita desse receptor, ó. Polinização induzida bem-sucedida. Ou seja, se foi bem-sucedida, Não houve especiação. não houve especiação. Ok? Beleza. Na linha de baixo temos doador, setinha pontilhada, receptor. Polinização induzida, inviável ou nula, o que eu devo supor? Opa, houve especiação. Beleza. Então, eu vou ter que analisar as duas setas, Certo. ok? E aí nós temos Mata Atlântica e Cerrado. Só que perceba que eu preciso ter
uma seta pontilhada para um lado e uma seta pontilhada para o outro para ter a especiação. Certo. Então, você pode analisar mais uma vez a imagem e perceber que eu tenho seta em dois sentidos, como se fosse uma seta em mão dupla. Sim. Então, eu preciso, para ter a especiação, eu preciso ter setas pontilhadas nos dois sentidos. O enunciado diz: em populações de quais localidades se observa um processo de especiação evidente? E aí eu vou precisar olhar com calma as duas setinhas. Tomar cuidado porque, às vezes, a definição da prova ela pode prejudicar um pouco. Então, muita atenção ao desenho. Analisando esse nosso esquema, eu queria que você percebesse que as setinhas pontilhadas em mão dupla, elas estão entre um grupo chamado Petit e Itarapina, e também perceba que tem entre a Alcobaça e a Marambaia. Então, esses nomezinhos esquisitos, eles podem, nesse enunciado, serem substituídos apenas pelas setas. Então, ó, eu tenho um nome aqui e um nome aqui. Eu tenho uma seta preta. A seta preta indica que teve polinização, vou chamar de normal. A seta pontilhada indica que o processo não ocorreu. Concorda comigo? Certo. E aí, no esquema, nós temos seta preta para um lado, seta preta para o outro, não houve especiação. Seta preta para um lado, seta pontilhada para o outro, parece que não está completo. E o que eu chamo a atenção, seta pontilhada para um lado, seta pontilhada para o outro. Aí houve especiação. Se eu tenho as setas pontilhadas para os dois lados, ocorreu a especiação. Então, perceba que nós temos, letra A, Bertioga e Marambaia, Alcobaça e Olivença. Letra B, Itirapina e Itapeva, Marambaia e Maçambaba. C, Itirapina e Marambaia, Alcobaça e Itirapina. D, Itirapina e Petit, Alcobaça e Marambaia. E letra E, Itirapina e Olivença, Marambaia e Petit. E aí, pelo que a gente analisou, a resposta correta é a D ali, né, Com professor? certeza. Itirapina e Petit, Alcobaça e Marambaia. Perfeito. Dava para resolver a questão sem saber o conceito de especiação? Por eliminação, dava. Análise do enunciado, bom senso. Sabendo o conceito de especiação, você conseguia responder em 5 segundos. E com muita certeza, Com né? certeza, isso aí. Perfeito. E chegou a hora do nosso momento Pop Prof. Professor, hoje falamos de ecologia. Eu só quero saber quando a gente vai parar de falar de meio ambiente e vamos falar de ambiente inteiro. Boa ideia, cara. Vou tentar mudar esse conceito agora, hein? Como você acha que seria um debate entre uma planta carnívora e um vegetariano? O vegetariano tem outras fontes, né, de alimento. A planta carnívora costuma viver em solo pobre. Então ela precisa do insetozinho para sobreviver. Então acho que a carnívora ia ter argumento bem eficiente. Uma outra dúvida, o vegetariano come planta carnívora? Acredito que sim, né? Algumas floriculturas têm, mas ó, É caro. para comer ia gastar uma grana. E na cadeia alimentar, as plantas têm direito a banho de sol? Tem plantas de sol e plantas de sombra. As plantas de sol se banham à vontade. Agora as plantas de sombra, elas precisam ter um cuidado especial. Ficam na solitária. Com certeza. A gente tá brincando, mas a preservação do meio ambiente é um papo sério, tá certo? Com certeza. Então, qual recado você deixaria sobre esse assunto pra galera? Então, preservar o máximo possível, né? Como a gente tem a capacidade intelectual e atividade industrial para manipular muitas substâncias, é evitar o máximo possível de jogar resíduos, copo plástico, canudo, na natureza, no meio ambiente,
porque a longo prazo a tendência, do jeito que está, é ficar cada vez pior. E esse foi o professor Fabrício Pinheiro no nosso Momento Pop Prof. Para ficar craque nesse assunto, professor, qual a sua sugestão, conselho? Qualquer revisão é muito bem-vinda. Internet, livro, caderno, percurso educativo. Bom, você tocou no assunto, tem o nosso percurso educativo de biologia. É só acessar o nosso site, tvescola.org.br/percursos. Professor, muito obrigado pelo bate-papo, por toda a ajuda, viu? Volte sempre. Valeu. Bom, a gente fica por aqui, então até a próxima. Tchau, tchau. Bom, o nosso assunto...